Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor Luiz Maggi e você está num canal que resolve exercícios de cálculo. Hoje nós vamos resolver em uma integral, a integral de 5 cosseno x vezes e elevado a x dx, que é uma integral por partes. Nessa playlist de integrais por partes, aliás seria bom comentar, né, todo o conteúdo do canal é organizado em playlists. Cada playlist ela tem um assunto. Então hoje nós estamos gravando a playlist de integrais por partes. Já gravamos playlists de integrais de funções potência, integrais de funções por substituição simples. Nós já gravamos um vídeo explicando um mecanismo, um dispositivo que permite calcular a integral por partes aí de maneira bem fácil, que é o que nós vamos usar hoje. Tá? Nós não vamos fazer todo o trabalho algébrico para essa integral. Tem aqui o círculo trigonométrico para calcular derivadas e integrais, né? Lembre-se, nesse sentido aqui você tem as integrais, nesse sentido as derivadas, né? Derivada de seno é cosseno, integral de cosseno é seno. Tá? E nós vamos usar a formulazinha de integrais por partes e o dispositivo para calcular. Esse caso não. Esse caso cosseno e elevado a x não tem a zero. Bem, como fica essa continha? Primeiramente, a integral por partes, a integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Tá? O que nós vamos fazer nesse exercício é escolher u e calcular suas derivadas para identificar o diferencial, pegar dv e calcular a sua integral para completar a nossa formulazinha. Lembre-se, a integral de u dv é u vezes v, então eu preciso do v, tendo dv, né, através de uma integral, menos a integral de v du, então eu preciso du, tendo u, através de uma derivada. Como que funciona isso? Bem, primeiro eu vou escolher quem que eu vou chamar de u, que eu vou derivar, e quem que eu vou integrar. Geralmente tem que buscar funções que tenham derivadas fáceis ou que eu conheça, e integrais também fáceis e que eu conheça. Perceba que o cosseno de x, eu tenho uma facilidade para calcular as derivadas de cosseno, né? Lembre-se, as derivadas elas estão aqui, ó, nesse sentido. Então eu sei que a derivada de cosseno, por exemplo, a derivada de cosseno é menos seno, tá? A derivada de menos seno é menos cosseno, a derivada de menos cosseno é seno, a derivada de seno é cosseno e assim por diante. Isso aqui não termina. Se eu derivar o cosseno, eu vou integrar o e elevado a x, tá? Bem, como é que eu resolvo isso? Eu posso usar a formulazinha um dispositivo. Vamos usar o dispositivo. Eu vou colocar no meu dispositivo aquilo que eu vou calcular derivadas, no meu caso o cosseno. Então eu vou derivar cosseno x, né? Cosseno x vai ser u, e o meu dv, o que eu vou integrar, é o e elevado a x dx. Então, e elevado a x dx, vou colocar só o e elevado a x. Nós sabemos que as integrais de e elevado a x, se você constar uma tabelinha de integrais, né? A integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então vamos começar a fazer a nossa continha. Primeiro eu sei que a derivada de cosseno é menos seno. Então a primeira linha aqui, menos seno de x. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Próxima derivada. Derivada de menos seno. Derivada de menos seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de x. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Bem, nós paramos no ponto em que a nossa função inicial ela se repete. Então, apareceu o cosseno x ali, cosseno x aqui para a continha e monta a sua integral, né? Então você vai ter esse com esse, ó, esse é o nosso dispositivo. Lembre-se que esse dispositivo aqui, embora ele não pareça, esse dispositivo é a fórmula, tá? Só que ele facilita as contas. Então primeira parcela, ó, mais, segunda parcela, menos, e a última parcela, quando repetiu, é esse com esse. Então, mais, menos, mais, só que uma integral. Tá? Então, esse aí seria o nosso dispositivo de resolução. Tá? Como é que fica essa integral aqui? Primeiro 5. 5 é uma constante. Vou tirar esse 5 da integral. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes, né? A integral de e elevado a x vezes cosseno x dx.
Bem, então vou resolver essa integral, tá? O que vai ser a integral de e elevado a x vezes cosseno x dx, de acordo com o nosso dispositivo prático aqui, olha, dispositivo para essa formulazinha, tá? Ele é igual a e elevado a x vezes cosseno x, primeira parcela é positiva, né? Jogo de sinais positivo, então e elevado a x vezes cosseno x. Segunda parcela, menos com menos da derivada, menos com menos mais, então também é positiva, mais e elevado a x seno x. Terceira parcela, mais com menos, menos. Terceira parcela negativa, menos e uma integral, né? Menos a integral de e elevado a x cosseno x. Tá? Então perceba que nós temos essa igualdade. O que acontece? Eu tenho uma integral de e elevado a x cosseno x aqui, uma integral de e elevado a x cosseno x aqui com sinal negativo, ela passa para cá positivo, uma integral mais a outra integral, são duas integrais, então eu tenho duas vezes a integral de e elevado a x cosseno x dx, que é igual a e elevado a x, que é igual a e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x. Vou deixar colocar a constante c no final. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, então eu vou ter no final aqui que é a integral de e elevado a x cosseno x dx é igual a dividido por 2, né? Esse 2 passa para lá dividindo, e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x mais a constante c. Então nós temos aqui a integral de e elevado a x cosseno x. Lembre-se, aqui é 5 vezes a integral de e elevado a x cosseno x. Então 5 vezes essa expressão. Então isso é igual a sobre 2, 5 vezes, né? 5 vezes e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x mais a nossa constante c de integração. Então, ó, perceba que o dispositivo prático aqui diminui consideravelmente o trabalho que nós temos aplicando a formulazinha. Ele nos leva diretamente à equação, né? A equação que nos dá a resposta. Em um exemplo anterior, nós fizemos um exercício muito parecido com esse, só mudava alguma coisinha, em que nós usávamos essa fórmula. Então seria interessante assistir o exemplo anterior, né? Tá? E verificar o trabalho que dá usar essa formulazinha e o trabalho que dá para usar o dispositivo prático. Tá? Então facilita um pouquinho a conta. Tá? Espero que tenha gostado da resolução. Curta o canal, compartilhe, divulgue, se inscreva, ajude o trabalho, tá? Para ele continuar. Obrigado.